Cara, isso me deixa muito puto, cara. Após John manifestar desejo de ir para a Inglaterra, negociações entre Botafogo e West Ham avançam. O Botafogo é uma mãe, cara, uma mãe. Qualquer jogador que fala, eu quero sair, sai. Pode ter 4 anos de contrato, sai. Pode ter renovado ontem, sai. Cara, na moral, planejamento de M. É pra revoltar mesmo, cara. Porque vai ser o Léo Link, o titular. A gente tá aí, vai jogar a volta da Copa do Brasil contra o Red Bull, né? E vai ter na semana seguinte Libertadores, oitavas de final, 2 jogos decisivos de mata-mata. E vai ter goleiro, vai ter chegado um goleiro no nível do John até lá? Duvido muito. Não chega, não se acha goleiro assim, ó. E se negocia com goleiro do nível do John, um nível alto, assim. Sem contar que a questão de adaptação, né? Entrosamento com os zagueiros, um time que toca a bola no chão o tempo todo. Quem garante que você não pode botar a perder 2 classificações de mata-mata porque o goleiro quis sair do nada? Cara, esse papo... Eu vou estender mais um pouquinho no final do vídeo, quando eu falo desse assunto, vamos ler aqui a matéria e falar com calma disso tudo. Tem aqui Globo Esporte, ESPN, Band Esporte, tem o UOL, o Hernan e o PVC falando do caso do John de ontem, né? A primeira proposta que surgiu antes do John falar que quer sair, né? Então, vamos reagir a tudo isso aqui com vocês e depois a gente volta. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo e depois a gente conversa sobre o John. Muito boa tarde pra você, Globo Esporte na área para animar o seu fim de semana. E claro que vamos falar de todos os confrontos dos cariocas no Brasileirão. Começando pelo Botafogo. Amanhã tem jogo contra o Cruzeiro ao vivo aqui na Globo. Às 3h30 da tarde tem o Bora pro jogo e a bola rola às 4h. O Richard Souza, quem sabe tudo de Botafogo, chega agora para conversar com a gente. Oi, Richard. Boa tarde para você, querido. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente. Daqui a pouco, viu? Tem treino do Botafogo aqui no estádio Newton Santos, o último antes desse jogão contra o Cruzeiro. Danilo, principal reforço do clube até aqui na janela de transferências, será relacionado pela primeira vez pelo técnico David Ancelotti. Muito provavelmente vai ficar como opção no banco de reservas. O David não tem problemas para armar equipe e deve usar a força máxima contra o vice-líder do campeonato. No meio-campo tem uma dúvida: Marlon Freitas, Nilton ou Alan? Vamos dar uma olhada no provável Botafogo para amanhã, o time completo com John, Vitinho, Caio, Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas, Nilton ou Alan, Arthur Savarino, Montoro e Arthur Cabral. O Botafogo é o 6º colocado, persegue os líderes e, olha, conta com o apoio da torcida para manter a invencibilidade que já dura 5 partidas, Débora. Amanhã tem jogaço aqui na tela da Globo, Botafogo e Cruzeiro, a partir das 3h30 com o Bora pro jogo e a bola rola às 4h. E em 2021, todos os botafoguenses viram esse cara aqui. 4 anos se passaram e as recordações continuam intactas. Eu tenho tudo bastante fresco na minha cabeça. 10 de julho de 2021, estádio Newton Santos, Botafogo e Cruzeiro pela Série B do Brasileiro. Tenho uma bola, né? Levei a bola para casa, pedi para todo mundo autografar, pedi para fazer uma moldura. O Botafogo vivia dias turbulentos, longe da parte de cima da tabela. E o técnico Marcelo Chamusca estava na corda bamba. Jai marcou 2 gols. Sai batendo na estrela solitária e comemora. Mas o Gilvan tinha feito um gol contra. E depois o boliviano Marcelo Moreno marcou 2 vezes, virando o placar. Virou! 3-2 pro Cruzeiro. Até que nos acréscimos... Pênalti pra gente. Eu já tinha feito 2 gols, era o Fábio no gol, né, cara? E o Fábio sempre tem uma boa leitura. Quando eu boto a bola no chão, eu penso, cara, ele vai de novo lá. Eu vou subir a bola no canto oposto. 1, 2, 3 vezes! Chay! Os gols do Chay não foram suficientes para segurar o técnico. O Marcelo Chamusca foi demitido dias depois daquele jogo e o Anderson Moreira assumiu o cargo. O Anderson chega, a gente era 14º da competição, totalmente desacreditado e consegue o título. Um ano depois foi a vez de o Cruzeiro levantar a taça da Série B. E adivinha quem estava lá de novo? Fui feliz em ser campeão pelos 2 anos consecutivos. Hoje o Chay defende Volta Redonda na Série B e veste as cores amarelo, preto e branco. Mas em 2021, essas cores eram outras. Em maio, ele foi contratado pelo Botafogo e chegou sem fama, mas virou xodó.
a tal ponto que até hoje a torcida não esquece. Neymar até que joga bem, O mas... Chay foi destaque da campanha, ganhou até música. E o meu avô se gabou ontem com meu pai, que viu Garrincha, Maradona, Pelé, Cruyff e tudo mais. Desculpa, pai, eu vi o Chay. Até hoje eu recebo mensagens de vários torcedores. Se o Savarino hoje desfila, o Chay trilhou um caminho mais difícil, algo nesse sentido. Caminho que ficou para trás. Hoje o Botafogo é SAF. O Cruzeiro também. Receberam forte investimento, subiram de patamar. E amanhã, no duelo entre Botafogo e Cruzeiro, na elite, nada de coração dividido. Se eu tiver que torcer por alguém, vai ser sempre pelo Botafogo. Não tem jeito. Difícil esquecer o Chay e principalmente essa musiquinha, então bora ouvir mais junto. Cuidado só que gruda na cabeça, viu, gente? Boa tarde pra você. Tchau, tchau. Mas tem a dó. Neymar até que joga bem, mas o Chayenne é melhor. E o meu avô se gabou ontem com meu pai, que viu Garrincha, Maradona, Pelé, Cruyff e tudo mais. Desculpa, pai, eu vi o Chay. E se não fosse o Chamusca, era capaz de jogar mais. Jairzinho eu não vi, nem Van Basten, Didi, não. Do Brasil. A vitória manteve a invencibilidade de David Ancelotti no comando do time. No Brasileirão, a equipe carioca é a 6ª colocada com 26 pontos. Na última rodada, o Botafogo empatou com o Corinthians por 1-1 no Newton Santos. Para a partida deste domingo, o Botafogo pode ter uma estreia. Após se recondicionar fisicamente, o volante Danilo, contratação mais cara da história do clube, deve ficar à disposição da comissão técnica. Danilo vem de um período de inatividade após o fim da temporada europeia. O último jogo dele foi em maio pelo Nottingham Forest. Então, até mesmo por isso, o volante deve começar a partida diante da Raposa no banco de reservas. Alan, suspenso pelo 3º amarelo, desfalca o time. Quem pode voltar aos 11 iniciais é Savarino, depois de uma boa atuação contra o Bragantino na Copa do Brasil. Mais um trabalho para David Ancelotti, já que o camisa 10 disputa a posição com Tuco Correia. É um jogador que no campo é inteligente, então vou ter um trabalho nessa posição, porque tenho 2 jogadores que jogam muito e gosto de ter esse problema, porque também Tuco é um jogador importante, inteligente, que trabalha muito. Quero ter competitividade no elenco e isso tem que continuar. O Cruzeiro chega depois de empatar com o CRB por 0-0 no Mineirão no meio da semana pela Copa do Brasil. Antes, pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Ceará por 2-1, também em casa. Com isso, desceu para a vice-liderança. Interessante, né, essa invencibilidade, 9 anos, né, sem derrota do Cruzeiro para o Botafogo. E se você ficou Subiram juntos? Eles subiram juntos, não subiram? Foi aquele Grêmio, Cruzeiro, Botafogo. Todo mundo subiu junto, né? O Bahia. Teve um grande que ficou Sport. fora? Ficou o Sport, 4 grandes que subiram. Eu ia falar que se alguém ficou na dúvida, o Tuco Correia ou o Joaquim Correia, porque eu também demorei um pouquinho para detectar, né, quem era o Correia. Não mostrou nada ainda, mas já é chamado pelo apelido. Pois é. Pelo chefe. Um jogo interessante esse Botafogo e Cruzeiro, porque os dois tiveram jogos de Copa do Brasil, Botafogo muito sucesso, ganhando em casa de forma consistente contra o Red Bull Bragantino, e tem um dia a mais de folga do que o Cruzeiro, que empatou com o CRB na quarta-feira, o Botafogo jogou na terça. Essas coisas costumam fazer diferença, não tem viagem também, né? Ainda que a viagem, obviamente, BH-Rio seja uma viagem bem curtinha. É um Cruzeiro que precisa dar resposta, Tomás. O Leonardo Jardim deu uma declaração depois do jogo contra o CRB muito interessante. Esses times vêm jogar com a gente, todos fechados e não sei o quê, buscando contra-ataque. Então, a gente cantou essa bola. Uma vez que o Cruzeiro aparece do nada, porque o Cruzeiro fez um primeiro trimestre, bem triste, né? Mandando o Diniz embora, nada aconteceu. O presidente, dono do clube,
fazendo assim que o jogador vai embora, sai o Dudu, vai pro Galo. Não era um ano que estava pintando bem pro Cruzeiro. De repente o Cruzeiro chega técnico novo, encaixou, Gabigol no banco, o Caio Jorge metendo gol, Fagner jogando muito, encaixou. Legal. 11 ou 12 jogos de invencibilidade. Agora tá todo mundo olhando pro Cruzeiro. Então o Cruzeiro achou que ele fosse ficar disfarçado de time ruim o campeonato inteiro, entendeu? Agora todo mundo sabe que o Cruzeiro é um bom time, competitivo, muitos chamaram de candidato a título. Eu acreditei e acredito ainda que o Cruzeiro tenha se colocado como candidato a título e agora ele tem que confirmar se ele é mesmo candidato ou não. E como é que ele vai confirmar? Agora que todo mundo joga com o Cruzeiro de outra maneira, ele precisa continuar dando jeito de ganhar os jogos. E por enquanto não deu. Não ganhou do Ceará e não ganhou do CRB. Dito isso, como eu acredito que freguesia é uma coisa que importa, eu vou apostar no empate entre Botafogo e Cruzeiro. Muito bem, Júlio. O David não perdeu ainda, né? Tá invicto. Tá invicto. Alguns empates com gosto de derrota. Exato. Contra o Vitória e contra o Corinthians em casa, mas não perdeu. Por falar em invencibilidade, quem está invicto no Brasileirão desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes é o Internacional. Tava até meio sem ar, Vina, de tanta emoção. Fala desse jogo, um jogo legal. Cruzeiro, o segundo, enfrenta o Botafogo, o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vinha bem na liderança, agora é vice-líder. 3 jogos já sem vitória. Esse jogão é assunto para Roberta Barroso. Fãs de esporte, depois de abrir boa vantagem na Copa do Brasil, vitória por 2-0 contra o Bragantino, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No domingo, encara o Cruzeiro no Newton Santos com um reforço de peso. Danilo, a contratação mais cara da história do clube. O volante estava no processo de recondicionamento físico. Ele está sem atuar oficialmente há 2 meses. Depois do jogo pela Copa do Brasil, David disse que conta com Danilo para a partida deste domingo. Já o Cruzeiro espera reencontrar o caminho das vitórias. São 3 jogos sem vencer, somando a partida pela Copa do Brasil. O time faz o último treino neste sábado e à noite viaja para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, a 2 do líder Flamengo. Já o Botafogo está em 6º com 26 pontos. Cruzeiro vem de um empate, né? 0-0 contra o CRB e efeitos desse jogo. Nesta sexta-feira, o Cruzeiro confirmou que o lateral Fagner sofreu uma fratura na perna direita. Segundo o Clube Celeste, o tratamento vai ser conservador, sem necessidade de cirurgia. Apesar da confirmação da lesão, o departamento médico ainda não divulgou o tempo estimado para a recuperação do Fagner, que seja um tempo curto, é o nosso desejo. E agora vamos de mercado da bola, hein? Mercado da bola está agitado nessa sexta-feira e tem mercado internacional. André Hernan, John, goleiro do Botafogo, teve uma nova proposta, foi isso? E o Fogão não está querendo muito saber disso não, né? O John ele tá no mercado inglês muito forte, né? O United analisou a contratação dele, tanto que mandou emissários, vamos dizer assim a palavra, lá para o Mundial de Clubes para assistir o jogo contra o Palmeiras, né? Já vinham acompanhando ele. Aí entra o West Ham na parada e faz uma oferta de cerca de 8 de euros, desculpa. E aí o Botafogo recusou, entende que foi uma proposta baixa, e o John é um jogador que está muito valorizado. Só que o West Ham, isso eu apurei hoje de manhã, tanto que está aí na minha coluna, o West Ham não desistiu. O West Ham vai voltar. E aí, na apuração, junto com o Bruno Andrade, que também está comigo nessa apuração, o Bruno traz a informação de que a próxima proposta do West Ham deve ser entre 10 e 12 de euros. Então, assim, vai subir consideravelmente a oferta. Vai vender? A gente ainda não tem essa confirmação se o Botafogo venderia nesses valores, de 10 a 12, sei lá, 10 mais 2 de metas ali a serem cumpridas. Mas fato é que balança, né? Para o jogador estar numa Premier League, balança. Apesar de que, se você olhar o Carlos Miguel, que é outra notícia que a gente vai trazer, que o Bruno Andrade também está nessa apuração, o Carlos Miguel é um jogador que trocou o Corinthians pelo Nottingham Forest
não jogou e agora está na lista de dispensa. Então, tudo é uma grande análise. E informação, o John é um goleiro que é muito bem avaliado pela comissão técnica do Ancelotti. Não é porque agora o filho do Ancelotti está treinando no Botafogo, o David, mas assim, já antes tinha uma situação em que o John poderia ser convocado. Então, na primeira lista do Ancelotti, o John era naquela lista maior. Tudo bem, tinha participação do Juan, do Rodrigo Caetano, muito mais uma lista 5, 6 mãos. 5 mãos é ótimo, né? 6 mãos. 4, 6 mãos. Mas, assim, o John é muito bem avaliado na seleção brasileira. E a seleção brasileira para o John é vitrine estando no Botafogo. Então, assim, é uma escolha também para o atleta um pouco difícil nessa altura do campeonato. Você viu que tem uma coisa nova de hoje do John que não tem a ver com o Botafogo nem com o West Ham, que tem a ver com o Santos, né? O Santos está cobrando o Botafogo de parcelas atrasadas do Jair e do John. O John continua no Botafogo, pode ser eventualmente ser negociado, mas continua no Botafogo. O Jair já foi negociado. O Jair já foi. Ao invés de Jair, já foi. E o dinheiro ainda não. Foi negociado e essa negociação foi a 5 mãos. E o dinheiro ainda não. E o Santos está cobrando e está entrando na CBF para cobrar o 12 milhões e meio de reais. O valor, eu não tenho, fiquei sem convicção do valor. Mas o Santos está entrando para cobrar as parcelas do John. Meu chefe André Lucena, dá uma checada aí, por favor, no valor do John. Galera do chat pode ajudar a gente também, que eles estão sempre ligadíssimos. Mas, PVC, para o John, pensando em seleção brasileira e, claro, no decorrer da carreira também, num plano de carreira, Premier League hoje é o sonho de todo jogador. Mas, para ele, hoje, o West Ham é muito mais atraente do que o Botafogo? Cara, você vai ganhar em Libra. Mas eu tô pensando, são 2 pontos que você pode projetar da sua trajetória. O John tem um percurso para ser titular da seleção brasileira em Copa do Mundo. Cada pessoa é uma pessoa. Se eu tenho chance de jogar uma Copa do Mundo ou de ganhar milhões de rios de dinheiro na Inglaterra, sem ter a mesma perspectiva, eu sou Copa do Mundo. Mas o cara vai pensar na família dele. Eu não acho que o John vá para o West Ham para ser titular absoluto do West Ham. Como o Carlos Miguel. O Carlos Miguel foi para o Nottingham Forest achando que o goleiro com o potencial do Carlos Miguel ia ser titular do Nottingham Forest e não foi. E você perdeu a possibilidade de ser titular do Corinthians. Né? A torcida do Corinthians está muito feliz com o Hugo, mas o Carlos Miguel era tão bom quanto o Hugo, talvez melhor. Você acha o Carlos Miguel melhor que o Hugo? Eu acho o Hugo melhor, cara. Eu acho o Carlos Miguel... Bom, o Carlos Miguel não conseguiu confirmar, né? O Carlos Miguel tem mais ele é grande. Ele 2,5 metros ele tem, né? Eu acho que o Carlos Miguel é uma envergadura enorme, né? Eu acho o Hugo muito bom, a torcida do Corinthians está feliz com ele. O Carlos Miguel podia ter virado... O Hugo só existe no Corinthians porque o Carlos Miguel foi embora. E só uma informação aqui importante, o Tafarel foi na Neoquímica Arena para observar jogadores e com um olhar de goleiro, né, de grande goleiro que foi, também para ver a evolução do Everton, que voltou a ser analisado pela seleção, e o Hugo Souza, que esteve na última convocação. Então o Tafarel esteve em loco lá na quarta-feira para observar também os goleiros. Mas eu acho o Hugo diferente do Tafarel. Eu tenho uma história do Tafarel estupenda, quando o Tafarel foi para a Itália, que o Tafarel havia programa de humor com o Tafarel e tudo mais, porque o goleiro da Itália era o Zenga, que era fabuloso. E se você conversar com o Tafarel vai te explicar por que o Tafarel é melhor que o Zenga na história do futebol. Porque o Tafarel é um goleiro extremamente técnico. Não que o Hugo não seja, mas o Hugo é mais saltador do que o Tafarel. O Hugo é o goleiro que... A bola que vem cruzada, que ele passa da bola, é o Marcos. É o Marcos. Não, eu acho o Marcos diferente do Tafarel. Porque o Marcos é extremamente técnico. Acho o Dida muito técnico. Mas assim, o Tafarel era assim, né? Tum. 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 E decisivo, né? A bola, ele não saltava. Ele não precisava. Ele era baixo.
E ele não precisava saltar, a bola estava sempre em cima dele, porque ele estava sempre no lugar certo. É o entendimento de onde o jogo vai. Eu vi poucas vezes o Tafarel tomar peru. A gente viu algumas. Jorge Veras no Grenal. Aquela do... Marinho Saldanha tá ouvindo você, não tá? Jorge Veras no Grenal de 87. Marinho Saldanha, cadê você? Tá da Bolívia, né? Da Bolívia. Não, teve aquela pichotada do Atlético que ele dá o bico depois. Esse ficou marcado. Mas assim, o Tafarel é um goleiro extraordinário. Ele tomou alguns frangos, mas ele crescia muito na hora de decidir. Né? Não vou nem falar, né? 94, 98, enfim. Bom, agora voltando a falar do John aqui, pra gente poder ler a matéria e explanar a minha opinião de verdade com vocês aqui sobre esse modus operandi do Botafogo, que é: eu recuso a proposta. Aí o jogador fala: eu quero tanto ir pra Europa. Oi, volta aqui. Agora eu aceito. Qualquer fala de eu quero ir pra Europa, o cara fala, aceita. O Botafogo caga pro planejamento, caga pro elenco, se tem reposição ou não, caga pra tudo e libera o cara. Vamos ler aqui a matéria. Após John manifestar desejo de ir para a Inglaterra, negociações entre o Botafogo e o West Ham avançam. John pode ser negociado pelo Botafogo. O goleiro demonstrou interesse em se transferir para o futebol inglês, segundo informação do GE. O West Ham é o principal interessado e avançou em negociações com o Botafogo. A primeira proposta de 8 milhões de euros, 51 milhões de reais, foi recusada. Segundo o GE, o clube inglês já enviou uma nova oferta com valores superiores. Os números exatos não foram divulgados. Deve ser 10 milhões, né? Que foi o que a gente leu aqui nos últimos dias, que seria uma possível nova proposta do West Ham, subiria para 10, 11 milhões de euros, né? Cara, minha opinião, é impressionante como todo jogador que fala quero sair, sai. Todo jogador. Júnior Santos foi assim, Luiz Henrique, Almada, agora John, o Vitor Sá, quem não lembra do Vitor Sá? Ele falou, quero sair. Na mesma semana ele saiu pro clube lá de fora. Foi pra Rússia, né, eu acho. Cara, é só o cara falar que quer sair, ele sai. Pode ser um cara importante pro elenco, importante pro time, taticamente, ou por qualidade elevada, ou por não ter um reserva à altura. Não interessa, o cara vai e sai. Meu irmão, só no Botafogo tem isso. Rafael, mas o cara quer sair... O que ele pode fazer? Não tem o que fazer. Claro que tem. Se assina um contrato de vínculo até tal ano, ou você cumpre, ou vem alguém pagar a multa, você sai liberado com a multa paga, ou tem que ser algo bom para os dois lados. Mas o valor é alto, Rafael. Beleza, mas o valor tanto era alto que recusaram ontem e já diziam que, né, notícias por aí diziam que mesmo com o aumento da proposta de 8 para 10, para 12, o Botafogo não tinha interesse de liberar o John. Ou seja, enxergava no John um cara de altíssimo nível, difícil de repor, né? Importante pro elenco. Aí o John chega e fala simplesmente assim: quero ir pra Inglaterra, Botafogo. E do nada muda. Muda do nada. Ou seja, essa é a demonstração de que o principal no Botafogo não é se o valor financeiro é alto ou não, não é o planejamento, não é a reposição do elenco, não é se tem opções interessantes no mercado, nada. É simplesmente o jogador falar que quer sair ou não. Isso é absurdo. No Flamengo não é assim, no Fluminense não é assim, no Cruzeiro não é assim, no Galo não é assim, no Palmeiras não é assim, nenhum time é assim. No Botafogo, basta o cara falar quero sair que ele sai. É batata. Pode pegar aí. Pega todos os últimos casos de jogadores que saíram. Todos os últimos casos. O jogador chegou e falou que ia sair, ele saiu. O Flamengo, o Gabigol no passado. O Gabigol no meio do ano queria sair. Botou a camisa do Corinthians, queria sair. Não saiu. O Flamengo segurou, peitou, fez jogo duro. Não saiu. O que aconteceu? Final do ano, campeão da Copa do Brasil com 2 gols do Gabigol na final. Meteu 2 gols na final. Foi fundamental pro título. O John Arias quer sair do Fluminense, há um tempão, desde o ano passado. O Fluminense segurou. Tava aí, John Arias jogou o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. Jogou pra cacete. O Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. Rendeu rios de dinheiro em premiação, exposição de marca. Por um detalhe não foi na final. Não chegou na final o Fluminense. John Arias estava ali.
Fluminense segurou. Não, fica aqui até o Mundial pelo menos. Dá uma seguradinha, fica com a gente. Depois do Mundial eu te libero. Segurou o cara, aí por pouco não fez algo histórico nesse Mundial. E aí? A questão, gente, é que... Não tô falando que tem que manter o John aqui até ele morrer. Não, não é isso não. Tu poderia chegar no John e falar, John, olha só. Eu te entendo. Eu sei que você quer sair. Você quer ir pra Europa, é o sonho de menino. Eu entendo, beleza, show de bola. Só que, John, a gente está em agosto, que é um mês fundamental pra gente. É um mês de oitavas de final de Copa do Brasil e de Libertadores. Se entra o reserva, que tá sem ritmo, é inferior a você, e, pô, ele entra e falha num jogo desse. Entra contra a LDU e falha. A gente perde a classificação para as quartas de final, é eliminado nas oitavas de final, porque o John saiu e entrou o Léo Link. Olha como é que destroça o planejamento pro ano, cara. Destroça. Tu perdeu aí nas oitavas de final a Libertadores. Título qual você projetava chegar longe nele, ou quem sabe ganhar de novo. Isso aí é dinheiro que não entra, é título que não entra, porque você liberou um jogador que foi dito que não queria liberar. Até ontem a informação era: Botafogo não vai liberar o John. Não vai vender o John, porque mesmo que vier a proposta maior, não libera. Aí agora, porque o John falou que ia sair, já mudou de figura. Então você pode, por causa de uma decisão do jogador, você pode cagar o seu ano. Porque goleiro, a gente sabe, é a posição, o grande time começa por um bom goleiro. É uma posição fundamental. Nenhum time campeão tem goleiro ruim, gente. Nenhum time campeão tem goleiro inexperiente. Nenhum time. A gente já viveu isso. Perdemos títulos e mais títulos em 2007 porque tínhamos um goleiro inexperiente. Depois entrou um frangueiro no lugar dele. Era inexperiente e era um goleiro velho, mas ruim. E ficou revezando um monte de goleiro ruim depois. Achar goleiro que encaixa e, pô, vira a referência do time é difícil, demora, gente. Demora. Pô, quanto tempo ficou aí o Flamengo sem goleiro? Até encaixar com o Rossi. Com o Diego Alves antes, depois veio o Rossi. Mas antes do Diego Alves, ficava aí plano de goleiro em goleiro, não encaixava com nenhum goleiro. Entendeu? Quanto tempo o Fluminense ficou sem goleiro bom? Chegou a ser Júlio César, o goleiro do Fluminense, aí entrou um outro goleiro lá e tal, até o Fábio chegar e pegar a posição. Quantos goleiros ruins passaram pelo Fluminense? O Vasco, até encaixar com o Léo Jardim. Quantos goleiros ruins o Vasco não passou, não teve? A gente lembra que viraram até meme, cara. Era um goleiro ruim atrás de outro. Era uma chuva de goleiro ruim no Vasco, até encaixar com o Léo Jardim. Isso demora, a gente pode passar aí, não é com dinheiro, né? E com scout bom, a gente pode encontrar. Né? A gente não vai ficar anos sem goleiro bom, não vamos ficar não, isso é fato. A gente vai achar um bom goleiro daqui a pouco. Mas esse daqui a pouco é semana que vem? Porque se não for semana que vem, filho, pode dar ruim. Tem que ser pra ontem. E achar um goleiro do nível do John, que é tido pra muitos como o melhor goleiro do Brasil, vocês estão vendo aí no vídeo, a gente reagiu aqui a um vídeo que é um 11 contra 11 da Rádio Mineira Itatiaia, onde eles colocaram o John como o melhor goleiro do Brasil, depois, não, tem o Everton e tal, mas o John tá entre os top 3 do Brasil. Assim, o Cássio tem uma carreira muito maior que a do John, e na idade do John era muito mais goleiro do que o John. Mas hoje o John é mais goleiro, mais decisivo que o Cássio. Sem dúvida. Acompanha o relator, John. Se não for o melhor goleiro do Brasil, né? Potencialmente. De momento. Mas a concorrência mas tem muito goleiro bom, inclusive o Everson. No momento a concorrência tá muito boa. Achar um cara do nível do John é difícil. Custa dinheiro e leva tempo. E até o cara o bom chegar e entrosar também, leva mais um tempo. Acho que dava pra chegar no John e falar, John, agora não tem como sair. Faz uma coisa. Segura esse semestre aqui. E eu te libero em dezembro. Tu vai parar em dezembro. A gente fecha um acordo com o West Ham em dezembro. E o cara sai. Tem o West Ham, tem o Galatasaray, tem o Manchester United querendo o John. Se ele ficar aqui e joga mais 6 meses fantásticos, como tá jogando, ele vai sair em dezembro. Vai sair em dezembro, o mercado vai estar de olho, entendeu? As notícias vão estar saindo, John, né, vai ficar no Botafogo até dezembro. Fecha parceria com o Botafogo, aí fecha um acordo com o Botafogo e a diretoria diz que vai liberar em dezembro. Os caras dos times ingleses vão saber disso. E na próxima janela vão chegar de novo no John e vão levar ele embora, beleza. Mas aí tu tem dezembro, janeiro, fevereiro para achar um outro goleiro bom. E iniciar o ano que vem com goleiro de nível alto. Agora, para agora, a gente tem um mês de janela aberta. Depois ela fecha.
E nesse um mês de janela aberta aí, né, mesmo que a gente consiga um bom goleiro na janela, a gente pode perder a Copa do Brasil e perder a Libertadores, que são jogos mata-mata. Perder um jogo, tá fora. Brasileirão, tu pode ainda recuperar no futuro, ainda, quem sabe, uma arrancada sinistra recuperar. Mas é difícil também, mas tu pode. A Copa do Brasil e Libertadores, mata-mata, não tem como, gente. Então eu sou muito contra essa liberação do John, assim, ele quer sair, vai embora, tchau. O jogador não quer ficar, não faça força. Quem não quiser ficar aqui, não vai ficar aqui, a gente libera. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Todo time por aí faz valer os contratos. Vai no jogador, troca uma ideia, faz um acordo pra liberar depois. Botafogo não. O cara quer sair hoje, na segunda-feira ele tá fora do clube. Mas aí eu falando isso aí, vão falar, você é contra o Botafogo, você é contra o técnico, porque não pode criticar nada, né? Você tem que sempre dizer amém pra tudo, né? É complicado, é foda. É isso, pessoal. Agora aí com o Léo Link. Que o Léo Link nos proteja, né? E faça ótimas partidas contra o Bragantino e contra a LDU, pra gente não ser eliminado, né? Nas oitavas de final. É isso, pessoal. Parabéns, planejamento maravilhoso, Botafogo. Êêêê! Vambora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e bora. Puta que vai, foda, cara. Tchau, valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.